E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? No seu horário que você vai estar assistindo esse conteúdo que a gente está fazendo aqui para o Instagram, Rodolfo Carneiro Advogado, e também para o nosso canal no YouTube, que é Advogado Rodolfo Carneiro. E a gente vai falar aqui agora de algo que ficou aí marcado nessa semana, que foi o presente, né, que a ex-primeira-dama recebeu, né? E aí fica aquela pergunta: ex-presidente pode ficar com presentes? Quero fazer uma ressalva aqui que a gente não está falando nem a favor nem contra do presente e nem do ex-presidente com a sua ex-primeira-dama. Vamos lá, a gente tem que entender um pouquinho dessa regra sobre os itens recebidos pelos chefes de Estado. As joias foram doadas, né, aparentemente, pelo governo saudita a Michele Bolsonaro. E essas joias, que está avaliada em 16,5 milhões de reais, seria um presente aí do governo saudita para então então, né, que aconteceu em outubro de 2021, para então primeira-dama. Então vamos lá, vamos pensar. Primeiro, a gente está falando de um bem que está vindo de outro país para o Brasil. Isso já tem uma regra, lei da Receita Federal, de todos os bens, né, que venha de outro país ao chegar no Brasil, tem que ser declarado bens estes superior a $1.000. Então, todo presente, alguma que você foi dos Estados Unidos, todo presente não, todo bem que você, fui nos Estados Unidos, comprei lá vários eletrônicos. Então, esses eletrônicos, quando chegarem no Brasil, se for, o valor dele for superior a $1.000, então ele tem que ser declarado à Receita Federal. E assim, pagar um imposto de importação. Essa regra, ela aplica para mim, para você, para qualquer outra pessoa. E também vai aplicar para qualquer autoridade pública, que forem bens pessoais. Só que tem uma diferença quando a gente está falando do presidente da República. Não foi pego com o presidente, né? Não foi o presidente que trouxe essa mercadoria, esse bem para o Brasil. Na verdade, ele veio por um assessor do ministro, do então ministro, né, de Minas e Energia, um assessor dele que portou, foi localizado dentro da bolsa dele um estojo com esse conjunto de joias que está avaliado, como eu já disse, em 16,5 milhões de reais. Então, a situação toda é essa, que primeiro, eles declararam que seria um presente. Então, quando se trata de um presente dado à presidência da República, tem um decreto de 2002 do então presidente também, Fernando Henrique Cardoso, que diz, né, que todo o bem de grande quantia, de grande validade, valores econômicos que sejam dados ao presidente da República, ele tem que ser incorporado ao patrimônio da União. Então, agora, claro, que se coisas de uso pessoal, tipo o presidente Lula, ou o presidente Bolsonaro, ou Michel Temer, ou a Dilma, recebeu lá uma medalha de algum mérito, né, das Forças Armadas, qualquer outro tipo de condecoração. Isso é de cunho próprio, um boné, roupas pessoais, alguma coisa desse tipo, isso é de cunho personalíssimo. Então, nós não temos que falar de incorporar esses bens ao patrimônio do Estado. Então, a gente está, a grosso modo, obrigatoriamente, são duas situações a respeito disso que foi noticiado esses dias. Estamos falando aí no teor jurídico. Na prática, o decreto ele prevê que esse bem, dessa quantia, nesse valor, dessa espécie, seja incorporado ao patrimônio da União. Pronto, acabou. Isso, como foi declarado, que seria um bem, um presente de um governo a outra autoridade pública, no caso, a autoridade aqui do Brasil, que no caso seria o presidente da República. Então, nesse caso, não tem que se falar. A gente não falaria aí de uma compra de algo que alguém comprou e estaria trazendo para cá. E tem duas formas, beleza, se não fosse um presente, e se não fosse aí do presidente da República, um presente doado aí à ex-primeira-dama, seria um bem particular de quem estava portando ele. Então, se era um bem que passasse de $1.000, o que teria que ser feito? Pagado o imposto de importação. No momento que pagou o imposto sobre o valor aí dos 16,5 milhões, que não ficaria coisa
baixa, né, o valor do imposto não seria um valor baixo, isso aí poderia ser retirado sem problema algum, mas não se pagou e foi mas somente o assessor junto com os ministros, eles tentaram por 4 vezes retirar esse bem, no caso o colar aí, junto com esse estojo, nesse conjunto de joias, que infelizmente não pôde, porque bate na regra, bate no decreto e também não foi pago o imposto de importação. Se for bem destinado, que vai incorporar o patrimônio da União, a gente não tem que falar de imposto de importação, mas de imposto de importação, mas se for, tem que ser declarado, tem que ser pago. Tá, eu acredito que isso, estou falando a cunho jurídico, estou fazendo um comentário de uma notícia que foi trago à tona mesmo sendo um fato que aconteceu em outubro de 2021, e o TCU, ele tá aí, ele já tem regras sobre isso anteriormente, muito em virtude da época da Operação Lava Jato, foi colocado muitas regras relacionadas a isso aqui no Brasil, e agora vem à tona e essas regras também estão sendo utilizadas, como também um decreto aí que foi sancionado pelo então presidente Fernando da República em 2002. Tá? Fica a minha colocação, fica a minha contribuição aí a título de informação para você. Esse vídeo aí vai para nosso Instagram, não vai ser Rios, porque ele é um vídeo maior e vai ficar na nossa página no YouTube. Aproveita lá, vai lá, assina a nossa página, inscreve-se, né? E também aí curte o nosso vídeo, tá bom? Grande abraço aí e um ótimo dia.